E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo da cinemática de uma partícula fluida, tratando agora das componentes de rotação e de deformação angular da partícula em questão. Observe o quadro. Imagine uma partícula fluida infinitesimal localizada dentro do campo de escoamento do fluido correspondente. Em certo instante t da análise do movimento, eu faço um corte transversal nessa partícula fluida de forma a obter um plano dela localizado no plano XY, de forma que o segmento OA tem comprimento ΔX e o segmento OB tem comprimento ΔY. Sendo assim, observe a partícula fluida no instante t. Na figura ao lado, eu represento essa mesma partícula fluida em um instante posterior, t mais ΔT. Nesse intervalo de tempo, a partícula sofreu um movimento de translação, movimento que já analisamos em vídeos anteriores. Ela pode ter rotacionado em torno do eixo Z, já que o eixo Z é o eixo perpendicular ao plano de análise, e ela pode ter sofrido também uma deformação angular. Nesse momento do vídeo, surge então a pergunta: como é que eu posso medir a rotação dessa partícula fluida em torno do eixo Z? Para fazer isso, basta calcular a média aritmética dos ângulos ΔA e Δβ, tendo a regra da mão direita como convenção de sinal. Portanto, de acordo com essa regra, uma rotação no sentido anti-horário nos dá uma medida angular positiva. Já uma rotação no sentido horário nos dá uma medida angular negativa. Sendo assim, a medida de rotação fica dada por ΔA mais Δβ sobre 2. Muito bem, observe de forma geral, de acordo com a figura ilustrada, que ΔA é maior do que zero e Δβ é menor do que zero. Portanto, vamos exemplificar a medida de rotação dessa partícula fluida em torno do eixo Z. Vamos admitir que o ângulo ΔA, a medida numérica, é igual a 6 graus. Vamos admitir que a medida do ângulo Δβ, essa medida numérica, é igual a 4 graus. Sendo assim, a medida de rotação da partícula em torno do eixo Z fica dada por ΔA entra positivo, pois a rotação ocorreu no sentido anti-horário. Já Δβ entra negativo, pois a rotação ocorreu no sentido horário. Portanto, eu tenho 6 somado com menos 4 dividido por 2. Portanto, nós vamos obter uma rotação de 1 grau em torno do eixo Z. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido a partir da análise realizada. Note que a média aritmética é utilizada no cálculo da rotação da partícula em torno do eixo Z justamente para não privilegiar a rotação de um lado em relação ao outro. Vamos considerar agora mais alguns exemplos de rotação da partícula. Vamos admitir que, nesse intervalo de tempo, o segmento OA se transforma no segmento O'A', girando 6 graus no sentido anti-horário. Portanto, ΔA é igual a mais 6 graus. Vamos admitir, nesse intervalo de tempo, que o segmento OB se transforma no segmento O'B', girando também 6 graus no sentido anti-horário. Logo, Δβ é igual a mais 6 graus. Consequentemente, a rotação da partícula em torno do eixo Z, pela média aritmética, é igual a 6 graus. Logo, ela simplesmente rotacionou sem deformação angular, pois o ângulo AOB, que era um ângulo reto no instante t, continua um ângulo reto no instante t mais ΔT. Vamos admitir agora que Δβ é igual a menos 6 graus. Portanto, eu estou admitindo que o segmento OA se transforma no segmento O'A', girando 6 graus no sentido anti-horário. ΔA é igual a mais 6 graus. Vou admitir agora que OB se transforma em O'B' nesse intervalo de tempo, girando 6 graus no sentido horário. Portanto, Δβ é igual a menos 6 graus. Logo, a média aritmética nos dá 0 grau. Consequentemente, a partícula não rotacionou em torno do eixo Z. Ela simplesmente sofreu uma deformação angular.
E este segundo exemplo é o que se assemelha mais a essa figura que eu ilustro no quadro. Perceba que o ângulo AOB, que no início, no instante t, era um ângulo reto, agora não é mais, caracterizando uma deformação angular do fluido. Portanto, surge a pergunta: como eu consigo medir a deformação angular da partícula nesse intervalo de tempo? Para fazer isso, basta, tomando aqui como exemplo o segmento O'A', basta pegar a rotação do segmento em questão, no caso de O'A', este ângulo é ΔA, e subtrair deste ângulo a rotação da partícula fluida como um todo. Sendo assim, nós vamos obter, para o segmento OA se transformando em O'A' nesse intervalo de tempo, a medida é ΔA menos 1 sobre 2, que multiplica ΔA mais ΔB. Não se esqueça aqui da regra da mão direita, nessa convenção de sinal. Muito bem? Consequentemente, nós vamos obter aqui ΔA menos ΔA sobre 2, isso nos dá ΔA sobre 2 menos ΔB sobre 2, logo, meio que multiplica ΔA menos ΔB. Muito bem? Portanto, nós temos aqui o cálculo relacionado ao segmento OA se transformando em O'A' nesse intervalo de tempo. Para o segmento OB, se transformando em O'B' nesse intervalo de tempo, o raciocínio é o mesmo. Eu vou pegar ΔB, o sinal vem da regra da mão direita, e eu vou fazer menos meio, que multiplica ΔA menos ΔB. Muito bem? Consequentemente, nós vamos obter ΔB menos ΔB sobre 2. Isso nos dá ΔB sobre 2 menos ΔA sobre 2. Logo, menos meio, que multiplica ΔA menos ΔB. Observe no quadro, portanto, as duas expressões obtidas. Se você quiser medir a deformação angular total da partícula fluida nesse intervalo de tempo, basta calcular simplesmente ΔA menos ΔB, pois a deformação angular, conforme eu disse há pouco, é medida em relação ao ângulo AOB no instante t. No instante t, esse ângulo é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. No instante t mais ΔT, esse ângulo AOB, que agora é O'B', sofre uma alteração. Consequentemente, essa medida ΔA menos ΔB nos dá a deformação angular total da partícula nesse intervalo de tempo. Então, observe no quadro mais uma vez todas as expressões obtidas a partir da análise realizada. Vamos agora resolver alguns exemplos fazendo correspondência com os exemplos que vimos há pouco no cálculo da rotação da partícula em torno do eixo Z. Vamos começar com o que eu ilustro no quadro. Imagine que ΔA é igual a mais 6 graus, nós temos uma rotação de 6 graus no sentido anti-horário, e ΔB é igual a menos 4 graus, portanto nós temos uma rotação no sentido horário igual a 4 graus. A medida da rotação da partícula em torno do eixo Z aqui se encontra 1 grau. Já a deformação angular é igual a 10 graus, pois nós temos mais 6 graus menos 4 graus, totalizando 10 graus. E perceba como este resultado se encaixa com a definição da deformação angular total. Neste caso, neste intervalo de tempo, o ângulo AOB varia de 90 graus no instante t para 80 graus no instante t mais ΔT, configurando uma deformação angular total de 10 graus. Vamos admitir agora que ΔA é mais 6 graus e ΔB também é mais 6 graus. Consequentemente, a rotação da partícula nos dá, devido à média aritmética, 6 graus. Logo, ela gira como se fosse um corpo sólido em torno do eixo Z de 6 graus. Logo, não há deformação angular, pois o ângulo AOB é reto no instante t
e é reto no instante t mais ΔT. Perceba como o resultado se encaixa. Lembre-se da regra da mão direita. Nós temos mais 6 graus menos mais 6 graus, configurando uma deformação angular total nula. E para finalizar, vamos admitir que ΔA é mais 6 graus e ΔB é igual a menos 6 graus. Consequentemente, a média aritmética nos dá rotação nula em torno do eixo Z. Já a deformação angular vai ser mais expressiva. Por quê? Nós temos mais 6 graus menos 6 graus, totalizando 12 graus como deformação angular. Muito bem? Vamos agora traduzir essas medidas de rotação e deformação angular. Vamos obtê-las a partir das características do campo de escoamento do fluido. Pois, se a partícula está rotacionando, neste meu exemplo, em torno do eixo Z, isso significa que ela pode estar rotacionando também em torno dos eixos x e y. Portanto, a velocidade angular de rotação dessa partícula é um vetor, nesse intervalo de tempo infinitesimal de análise, dado por ômega_x inversor, mais ômega_y_j versor, mais ômega_z k versor. Nós vamos começar determinando a componente ômega_z da velocidade angular. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, começar determinando a componente ômega_z da velocidade angular ômega, tendo o eixo z, obviamente, como eixo de referência nesse intervalo de tempo, que eu reforço, é um intervalo de tempo infinitesimal. Vamos começar, portanto, analisando a rotação do segmento O'A'. Perceba que, nesse intervalo de tempo, O'A' sofre uma rotação de ΔA no sentido anti-horário. Portanto, se nós quisermos calcular a velocidade angular do segmento O'A', basta fazer o limite com ΔT tendendo a zero, da seguinte razão: ΔA sobre ΔT. Muito bem? Como o intervalo de tempo é infinitesimal, ΔA é um infinitesimal. Logo, eu posso aproximar ΔΕ por um arco de circunferência, tendo ΔA como ângulo central e raio ΔX. Logo, o ângulo central ΔA é igual ao comprimento do arco de circunferência ΔΕ sobre o raio ΔX. Muito bem? Agora, eu preciso trazer para essas expressões o campo de velocidade do escoamento do fluido. Para fazer isso, observe a figura atentamente mais uma vez. Como ΔΕ é extremamente pequeno, é um número infinitesimal, a componente VY do campo de velocidade V do escoamento do fluido varia apenas com a coordenada x, já que y permanece praticamente constante, no limite em que ΔT tende a zero. Portanto, para trazer o campo de velocidade do escoamento do fluido para essas expressões, eu preciso relacionar essas velocidades com a variável x. Para fazer isso, eu vou recorrer à série de Taylor. Eu vou expandir a velocidade v em torno do ponto O'A'. Portanto, vamos recordar aqui que uma função f de x tem um comportamento aproximado em torno de x igual a da seguinte forma: basta fazer o somatório, fazendo o índice n variar de 0 ao infinito, da derivada de ordem n da função f no ponto A de interesse sobre n fatorial, que multiplica x menos a elevado a n. Muito bem? Bom, considerando os dois primeiros termos dessa série, f de x é igual, para n igual a 0 e n igual a 1, a gente obtém f em A mais f' em A, que multiplica x menos A elevado à primeira potência. Observe que essa expressão nos diz o seguinte: eu estou aproximando o comportamento da função f no entorno do ponto x igual a A. Fazendo isso agora, traduzindo essa expressão
para a componente Vy do campo de velocidade do escoamento do fluido. Eu quero Vy no ponto A', eu quero o comportamento dessa velocidade no entorno do ponto O'. Portanto, eu vou fazer o seguinte: a componente Vy em A' é igual a componente Vy em O' mais a taxa de variação da componente Vy em relação a x. Lembre-se que nesse limite y é uma constante, que multiplica. Aqui nós temos o x em A' menos o x em O'. Muito bem? Consequentemente, jogando este termo para o lado direito, a gente obtém que ΔVy, essa variação, é igual à derivada parcial da componente Vy em relação a x, que multiplica ΔX no instante de análise considerado. Muito bem? Bom, agora eu vou relacionar essas expressões. Perceba o seguinte: nós temos aqui que a velocidade angular O'A' é igual ao limite, fazendo o intervalo de tempo ΔT tender a zero, da seguinte razão: ΔA é ΔΕ sobre ΔX. E tudo isso eu vou dividir pelo intervalo de tempo. A partir da figura, nós podemos ainda determinar ΔΕ da seguinte forma. Observe que esse comprimento é dado por Vy associado ao ponto A' menos Vy associado ao ponto O' vezes o intervalo de tempo ΔT. Nós temos aqui uma espécie de velocidade relativa justamente para obter esse comprimento ΔΕ. Bom, a partir de todas essas expressões, vemos que a velocidade angular do segmento O'A' é igual ΔΕ sobre ΔX, tudo isso dividido por ΔT. Substituindo ΔΕ nessa fração, eu vou simplificar o tempo ΔT. Portanto, a gente obtém o limite, fazendo ΔT tendendo a zero, se eu simplifico ΔT, a gente obtém simplesmente ΔV, ΔVy sobre ΔX. Agora, ΔVy dividido por ΔX é justamente a derivada parcial que eu aqui ilustro. Logo, a velocidade angular do segmento O'A' fica dado pela derivada parcial da componente Vy do campo de velocidade V em relação a x. Observe no quadro mais uma vez todas as expressões obtidas a partir dos cálculos realizados. Vamos agora repetir o mesmo raciocínio para o segmento O'B'. Então vamos lá. Se eu quero calcular a velocidade angular do segmento O'B', eu vou tomar o limite, fazendo o intervalo de tempo ΔT tendendo a zero, da seguinte razão. Então nós temos Δβ sobre ΔT. Muito bem? Mais uma vez, o intervalo de tempo de análise é infinitesimal. O ângulo Δβ é um ângulo infinitesimal, portanto, eu posso aproximar o comprimento ΔXi por um arco de circunferência de raio ΔY. Logo, o ângulo central Δβ é igual a ΔXi dividido por ΔY. Muito bem? Levando este resultado no limite acima, a gente obtém o limite, fazendo o intervalo de tempo ΔT tendendo a zero, da seguinte razão. Δβ é ΔXi sobre ΔY. Muito bem. Vou dividir todo mundo por ΔT. Agora, pelo mesmo raciocínio, eu vou analisar a componente U do campo de velocidade V nesse intervalo de tempo infinitesimal ΔT. Observe o seguinte:
Eu vou recorrer mais uma vez à aproximação utilizando a série de Taylor. Note o seguinte, nesse intervalo de tempo infinitesimal, ΔB é um ângulo extremamente pequeno, portanto o x permaneceu praticamente constante nessa análise. Inclusive, ao fazer ΔT tender a zero, x é uma constante. Portanto, a componente U do campo de velocidade v do escoamento do fluido variou apenas com y, pois x permaneceu constante. Logo, eu vou utilizar um raciocínio muito parecido com esse que eu ilustro no quadro. Só que agora eu vou utilizar para a componente U do campo de velocidade v. Portanto, eu começo escrevendo o quê? A componente U do campo de velocidade v no ponto B', muito bem, é igual a componente U do campo de velocidade v em O', mais a derivada parcial da componente U em relação a y, lembre-se que x permanece constante, que multiplica, agora nós temos y em B' menos y em O'. Muito bem, jogando esse termo para o lado direito, a gente obtém que a variação ΔU é igual à derivada parcial da componente U em relação a y vezes ΔY. Muito bem, observe o resultado obtido a partir da análise realizada. Agora, vamos obter ΔXi. ΔXi, pelo mesmo raciocínio que eu utilizei em ΔΕ. Então, ΔXi é igual. Então, nós temos a componente U do campo de velocidade v associado ao ponto B', menos a componente U do campo de velocidade v associado ao ponto O', vezes ΔT. Mais uma vez eu reforço. Nós temos aqui uma espécie de velocidade relativa para obter o comprimento ΔXi. Muito bem? Logo, ΔXi é igual a ΔU, a variação ΔU, vezes ΔT. Aqui, a gente também pode escrever ΔΕ como ΔVy vezes ΔT. Levando agora essas relações nessa expressão, a gente obtém. Então, vamos lá. O limite, fazendo o intervalo de tempo ΔT tender a zero, da seguinte razão. Então, vamos lá. ΔXi é igual a ΔU vezes ΔT. Então, nós temos ΔU vezes ΔT dividido por ΔY dividido por ΔT. Eu vou simplificar ΔT. Logo, a gente obtém ΔU dividido por ΔY. Agora, ΔU dividido por ΔY é justamente essa derivada parcial. Agora, observe o seguinte. A velocidade angular O'B', ela é dada justamente pela derivada parcial da componente U do campo de velocidade v em relação a y, porém, como eu estou considerando de forma geral um giro no sentido horário, aqui vai aparecer um sinal negativo. Muito bem, para que eu possa respeitar essa convenção. Logo, nós temos aqui as duas velocidades angulares associadas ao eixo z, ou seja, tendo o eixo z como eixo de rotação. Vamos agora reunir esses dois resultados para que eu possa, por analogia, desenvolver as velocidades angulares tendo o eixo x como eixo de rotação e depois tendo o eixo y como eixo de rotação. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, reunindo, portanto, os dois resultados obtidos, nós podemos obter a componente ωz da velocidade angular ômega nesse intervalo de tempo infinitesimal. Eu reforço essa informação extremamente importante da seguinte forma. Basta fazer a média aritmética das velocidades angulares obtidas. Consequentemente, ωz fica dado por 1 sobre 2, que multiplica a derivada parcial da componente Vy do campo de velocidade v em relação a x, menos a derivada parcial da componente u do campo de velocidade v em relação a y.
Utilizando um raciocínio análogo a este, nós podemos obter ômega-x e ômega-y. Portanto, eu vou simplesmente aqui apresentar esses dois resultados. O raciocínio é praticamente o mesmo. Sendo assim, a velocidade angular ômega-x, ela fica dada por... Perceba que aqui nós temos o eixo z como eixo de rotação. Logo, aqui eu tenho o eixo x como eixo de rotação. Portanto, ômega-x fica dado por... Então, nós temos 1 sobre 2, que multiplica agora a derivada parcial da componente vz do campo de velocidade v em relação a y, menos a derivada da componente vy do campo de velocidade v em relação a z. Se você quiser agora ômega y, perceba que agora o eixo y é o eixo de rotação. Se o eixo y é o eixo de rotação, nós vamos obter 1 sobre 2 que multiplica. Nós temos a derivada parcial da componente u do campo de velocidade v em relação a z, menos a derivada parcial da componente vz do campo de velocidade v em relação a x. Muito bem, observe no quadro, portanto, a expressão obtida e toda a análise realizada até aqui. Sendo assim, a partir desses três resultados, vemos que a velocidade angular ômega fica dada por... Então, nós temos ômega-x I-versor, mais ômega-y J-versor, mais ômega-z K-versor. A partir do estudo do rotacional, vemos que ômega é 1 sobre 2 que multiplica o produto vetorial entre o operador del e o campo de velocidade v do escoamento do fluido. Portanto, caso você queira fazer uma comprovação adicional, calcule esse produto vetorial, multiplique por meio para que você possa enxergar este resultado de forma ainda mais clara. Então, observe no quadro mais uma vez o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Para finalizar o vídeo, convém destacar aqui que você não deve confundir o giro de uma partícula, conforme analisamos neste vídeo, com as linhas de corrente circulares de um campo de escoamento, também chamado de escoamento de vórtice. Conforme veremos futuramente, nesse tipo de escoamento, a partícula fluida pode descrever um movimento circular sem girar obrigatoriamente. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.